Fala pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise de circuito e hoje nós vamos estudar as leis de Kirchhoff. Bom, a primeira lei a gente já viu no curso, tá? Ela diz o seguinte: a soma de todas as correntes que chegam em um nó do circuito deve ser igual à soma das correntes que deixam o mesmo nó. Então tá aqui o nó, aqui a gente tem chegando I1 e I2, então logo a gente vai ter que I1 mais I2 é igual, aqui seria I3, tá pessoal? I3 e 3. E 1 mais I2 igual a I3. Então a soma que chega é igual a que sai. Então, se você analisar lá a corrente como um fluxo, como se fosse um encanamento de água, você vai conseguir perceber claramente essa proposição. Agora vamos estudar hoje, o foco da aula de hoje é a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, tá? Que ela diz o seguinte: a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. Então aqui, ó, você pode imaginar a malha como, você pode imaginar aqui uma grade, tá? Então, cada ponto desse é uma malha, tá certo? Além desses pontos, nós podemos ter também outros pontos, por exemplo, a gente pode ter esse ponto aqui, ó, considerando 4, a gente pode ter pegando 3, tá? Então, a lei de Kirchhoff, ela permite fazer essa análise no circuito, tá certo? Então, aqui um circuito do lado aqui a gente tem um amplificador operacional, tá? Você pode ver que ele possui várias malhas, né? Várias malhas. Então, por exemplo, você poderia fazer essa soma aqui, ó, nessa malha, tá? Resultaria em zero. Você poderia pegar essa outra malha aqui, ó, também resultaria em zero, tá certo? Então, como você pode ver, para você analisar um defeito no circuito, a lei de Kirchhoff, ela é muito interessante, né? Porque você vê, você identifica ali uma parte do circuito que está com problema, e aí você pode fazer esse cálculo para saber qual eram as tensões que deviam ter na, na base coletor dos transistores, por exemplo. E aí você vai ver que, ó, tá tendo algum problema aqui. Pode ser que esse resistor aqui esteja, por exemplo, tá dando aqui uma tensão diferente. Aí esse transistor tá com problema, vou medir ele. Mediu ele, tá ok. Então pode ser esse resistor aqui. Enfim, você pode utilizar essa lei de Kirchhoff para analisar, para descobrir aí os problemas no circuito. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. A ideia é fazer a soma dos potenciais elétricos ao longo da malha fechada deve ser igual a zero, tá? Então aqui eu só tenho uma malha, né? Então só tenho essa malha, eu vou analisar os potenciais. Como que você vai fazer isso? Então, primeira coisa, sempre a fonte tem sua polaridade. Então, polaridade da fonte e outros, tá? Então, existem vários dispositivos, como transistores, como diodos, capacitores eletrolíticos, que já têm a sua polaridade. Você não pode mudar, você só vai ter que colocar o maisinho. Então, por exemplo, essa fonte, ela já tem aqui, ó. Aqui é mais, porque o maior tração é mais e o menor é menos. Agora, dispositivos sem polaridade, tá? Aqui, eu vou botar aqui, ó, dispositivos com polaridade definida. Segundo, estipular a corrente elétrica. Quando eu digo estipular, você vai dar um sentido para ela, tá? Você pode escolher qualquer sentido, que no final, quando você fizer a conta, se a sua corrente der negativo, significa que você escolheu o sentido ao contrário, né? Não está errado o valor, só está ao contrário, não tem problema nenhum. O interessante aqui interessante sempre você estipular a corrente saindo da fonte, né? Porque é o sentido convencional. E aí você vai imaginando o fluxo d'água e vai estipulando as correntes ali de acordo com o fluxo d'água. Aí quando você fizer a conta, você vai ver que vai dar tudo certinho positivo, tá? Pode ser que dê alguma outra negativa, mas você não vai ter dificuldades ali na hora de fazer as contas. Então aqui, por exemplo, o positivo sai daqui.
E aí circula todo o circuito, né? Todo o circuito, tá certo? Então olha aqui o I voltando aqui, ó. É a mesma corrente, né? Então estipular a corrente. Depois, polaridade dos dispositivos sem polaridade definida. Resistor, por exemplo, ele não tem polaridade definida, então a polaridade dele vai depender do sentido que você adotou para a corrente, tá? Onde você acha que a corrente está indo por ele. Então aqui, por exemplo, esse I está entrando aqui nesse lado, ó. Então, olha, a corrente vai entrar aqui, vai sair aqui. Aí ela vem aqui no R3, entra aqui e vai sair aqui. Vem aqui no R2, entra aqui e vai sair aqui. Vem aqui no R1, entra aqui e vai sair aqui. Então, onde a corrente entrar, você vai colocar o positivo. E agora você vai fazer a análise, né? Você vai fazer análise de malha. Aí você vai pegar um sentido horário ou anti-horário, tá? Então, você pode fazer tanto horário como anti-horário, tá? Então, vou fazer uma análise aqui no sentido horário. E aí, o interessante quando a gente trabalha com circuito com várias malhas é nomear as malhas, tá? Nomear as malhas. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de malha 1, malha 1, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou analisar ela no sentido horário, tá? Então, eu sempre analiso no sentido horário, tá? Então, se você quiser usar sempre o mesmo sentido, você pode usar. Se você usar diferente também, não vai ter problema. No final, a conta vai dar tudo certinho. Então, vamos lá. Você vai analisando aqui no sentido horário. Vamos começar aqui pela fonte. Imagine você vindo aqui com a caneta circulando no sentido horário. A pontinha da caneta, quando ela pegar na fonte, ela vai pegar no positivo ou no negativo? Ela vai pegar no positivo, tá? Então, tu vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, imagina aqui, ó, quando chegar bem aqui, ela vai pegar no positivo, ó. Então, tu vai ter aqui, ó, mais 50. E aí tu continua, ó. Quando chegar nesse R1, ela vai pegar onde? Horário. Lembra que eu tô circulando no sentido horário. Vai pegar no menos, ó. Imagina, tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Vai pegar onde? No menos, ó. Então, tu vai botar aqui, ó. Menos 7, que é o R1, vezes. Qual é a corrente que tá passando por ele? É o corrente I. Então, 7 vezes I. E aí no resistor R2, mesma coisa, ó. Menos 4 I. No R3, menos 7 I. No R4, menos 7 I. Isso aqui tudo, aí não tem mais nenhum dispositivo, né? Não tem mais nenhum dispositivo, então isso aqui tudo igual a zero, tá? Então, a soma das potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero, tá? Então, quando você pode ler isso aqui, a soma das tensões, tá certo? Soma das tensões em cada componente igual a zero. E aí, a gente já fez aqui a análise de Kirchhoff, né? Então, a gente vai fazer 50, e aí, ó. Tudo tem I, né? Tudo que tem I, eu vou somar tudinho que tem I. Então, 7 mais 4 mais 7 mais 7 vai dar 25. Então, menos 25i. Então, eu somei por quê? Porque tudo tem o mesmo sinal. Se você analisar aqui, ó. Aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é negativo. Ah, se fosse um positivo, professor, você ia ter que fazer a conta. Ia se somar esses três, diminuir do outro, tá? E aí eu repito aqui o menos, ó. Então, essa é uma continha algébrica básica, né? Uma continha algébrica básica. E aí, só resolver essa continha, tá certo? Menos 25i igual. Aí eu passo 50 para lá, fica menos 50. Multiplico tudo por menos 1, fica positivo. Passo o 25 dividindo e aí eu tenho a corrente, 2 amperes. E agora para calcular o V2, é só multiplicar a corrente vezes a resistência, né? Então V2 é igual a 8 volts. Vamos agora ao segundo exemplo, onde nós temos uma fonte de 24 volts paralelo a dois resistores de 8 e de 12 ohms.
Como vocês podem ver, nós temos 3 malhas nesse circuito. Malha A, malha B e malha C. Malha A seria essa daqui, malha B seria essa daqui e a malha C seria essa outra aqui todinha, tá? Então nas 3 a gente pode fazer a análise por lei de Kirchhoff e nós vamos encontrar os valores corretos tanto para corrente como para tensões em cima dos resistores, tá? Então observe, se nós analisarmos aí essa malha aqui, ó, nós teremos o que? A malha A. Nós teremos, primeira coisa, polaridade da fonte, né? Aí a gente define a corrente depois, certo? Vamos lá lembrar das preposições, define a corrente, tá? Botar saindo do positivo, aí a gente coloca a polaridade dos dispositivos, né, que dependem da corrente, como o resistor, por exemplo. E aí agora a gente vai fazer a análise, ó. Fazendo aí malha A, vou fazer em sentido horário, tá, pessoal? Quando eu chego na fonte, eu encontro o menos 24. Menos 24. E aí quando eu chego no resistor, eu encontro mais 8. Mais 8i, tá? Então para ficar legal, a gente vai fazer dessa forma. Aqui é aquele nosso i, que eu acabei de colocar ali. Aí quando chegar nesse ponto aqui, ó, ela vai dividir. Vou chamar isso aqui de I1 e esse aqui de I2, tá, pessoal? Então I é igual a I1 mais I2, tranquilo? Então analisamos aí a malha A, agora vamos analisar a malha B. Mesma coisa, ó. Olhando lá para aquela corrente que a gente definiu, a gente tem no I1 chegando aqui no resistor de 8, então a gente tem aqui, ó, mais menos, né? Porque aqui a gente tem o que? I1. E aqui no resistor de 12 a gente tem I2 e tem mais menos, né? Fazendo a análise aí do ponto B. Do B. A gente tem menos 8 e 1. Mais 12 e 2. Isso aqui igual a 0. Menos 8 e 1. Só você analisar sentido horário. Você vai ver que toca no menos daqui. Já no 12 toca no mais. No 8 passa em 1. No 12 passa em 2. Ó. No 8 passa em 1. Tá? No 12 passa em 2. E nessa última aqui a gente vem e coloca a polaridade. A gente tem a corrente que vem aqui que é I1, que é I, né? Passa na fonte, mais aqui nesse aqui a gente tem a corrente I2, tá? Então vamos só dar uma corrigida aqui nesse primeiro, porque aqui nesse resistor a gente já viu que passa a corrente I1, né? Então aqui vai ficar I1, tá, pessoal? I1. Então vamos para a malha C aqui, ó. Analisando a malha C, menos 24 mais 12 e 2. Menos 24 mais 12 e 2 é igual a 0. E aí a gente pode achar as correntes, tá certo? Então, por exemplo, I1 vai ser igual a 24 sobre 8, que vai ser igual a 3 amperes. I2 vai ser igual a 24 sobre 12, que vai ser igual a 2 amperes, né? Então a gente já tem que o I é a soma dos dois, mais I2 vai dar 5 amperes. Se a gente colocar aqui, ó, menos 8 vezes, substituir esses valores aqui, ó, ficar menos 8 vezes I1. O I1 deu 3, mais 12 vezes 2, aqui dá menos 24 e aqui dá 24. Menos mais igual a 0, né? Então deu certinho, ó. Só para conferir. Então você pode ver que a lei de Kirchhoff, você pode pegar N malhas fechadas dentro do circuito e fazer
essa análise por lei de Kirchhoff por tensões, né? Fazer uma análise por tensões. Por isso, pelo fato de ela ser uma análise por tensões, ela é muito utilizada na análise de defeitos em circuitos. Agora vamos para o exemplo 3. Então, o exemplo 3, a gente tem aqui 3 fontes, tá? E 2 resistores. E aí, vamos calcular I1, I2 e I3 utilizando as leis de Kirchhoff, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, essa corrente 1 está definida aqui dessa forma, né? Ou seja, ela está saindo aqui desse resistor de 5, então ela está saindo por aqui, ó. Então, aqui é menos. Então, aqui é mais, né? E já aqui no 2, no resistor de 4, a gente tem aqui mais, menos. As fontes já estão com a polaridade definida, né? Agora, bora fazer nossa análise. Vou analisar aqui em sentido horário, vou chamar de malha A. E aqui, vou analisar em sentido horário, malha B. Eu sempre analiso em sentido horário, mas se você quiser, você pode usar outro sentido, tá? É bom você escolher aí um sentido para você sempre usar, para você sempre acertar mais facilmente aí as suas contas. Quando você estiver fazendo um circuito maior, por exemplo, isso vai fazer diferença. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Na malha A, eu tenho o que na malha A? Eu tenho mais 4, mais 6, mais 4, mais 6, menos 5 e 1, igual a 0. Então, eu vou ter 5 e 1, menos 5 e 1 igual a menos 10. E 1 é igual a 10 sobre 5. E 1 é igual a 2 amperes. Na malha B, eu vou ter menos 8, menos 4, mais 4 e 2 igual a 0. Eu vou ter 4 e 2 igual a 12. Eu vou ter I2 igual a 12 dividido por 4 igual a 3 amperes. O I3, se você observar, essa corrente vem I2 aqui, chega aqui, ela volta para cá, ó. Esse I1 vem e volta aqui, ó. Então, eu tenho I1 chegando, I2 chegando e I3 saindo. Então, logo, I3 é igual a I1 mais I2. I3 é igual a 2 mais 3. I3 é igual a 5 amperes. Vamos agora ao quarto exemplo, onde eu tenho duas fontes aí de 14 e de 10 volts interligadas nesse circuitinho com 3 resistores. Então, primeiramente, eu colocar a polaridade das fontes, tá? Então, tracinho maior positivo, tracinho menor negativo, e vou estabelecer as correntes. Então, eu sempre estabeleço saindo da fonte. Então, vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2, e aí chegar nesse ponto aqui, elas vão se unir. Eu vou chamar de I3. Então, aí já fizemos, né? Agora vamos colocar a polaridade dos resistores. Então aqui, ó, I1 e 2, né? Entrando aqui no resistor, tá? Mais menos aqui. Já nesse outro nós temos mais ou menos nesse sentido. E o mais menos no 2 nesse sentido. Então no sentido onde entra a corrente que você estipulou, você vai colocar o positivo. Agora bora fazer a análise das malhas. Então vou chamar essa aqui de malha A. Vou analisar em sentido horário. E essa aqui eu vou chamar de malha B. Então a malha A, eu vou ter menos 10 mais 4 e 1 mais 2 e 3 é igual a 0. Vai resultar para a gente aí em 4 e 1 mais 2 e 3 é igual a 10. Na B, eu vou ter o que? Menos 2 e 3, menos 4 e 2, mais 14 é igual a 0. Que vai resultar para a gente em 2 e 3
menos 4 e 2 igual a menos 14. Que vai ter pra gente 2 e 3 mais 4 e 2, né? Igual a 14. Então, multiplicando tudo por menos 1, a gente tem isso aí. E aí, eu também posso tirar uma equação que ela diz o seguinte, ó. Nesse ponto aqui, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de ponto D, por exemplo. Esse ponto D aqui, ó. Ponto D, no nó. Eu tenho aqui o quê? I3 igual a I1 mais I2. I3 igual a I1 mais I2, tá? Então eu posso substituir aqui esse 3 aqui, ó, nessa equação, tá certo? Então deixa eu pegar essas equações aqui, ó. Eu tenho essa. Então eu vou substituir o I3 aí no lugar desses 3, deixar tudo em função de I1 e 2, tá? Então aqui vai ficar 4I1 mais 2 que multiplica I1 mais I2 igual a 10. E aqui vai ficar 2 vezes I1 mais I2 mais 4 e 2 igual a 14. Então, lembrando, ó, esse cara aqui, ó, é o próprio I3, ó. I3, tá? Então, eu vou ter 4 e 1 mais 2 e 1 mais 2 e 2 igual a 10. E aqui eu vou ter 2 e 1 mais 2 e 2 mais 4 e 2 igual a 14. E aí eu vou ter I1, eu vou somar os I1s, né? Eu vou ter 6 I1 mais 2 e 2 igual a 10. E aqui eu vou ter 2 e 1 mais 6 e 2 igual a 14. Para que eu fiz isso? Para eu criar um sistema de equações lineares, tá? Então eu vou ter um sistema que ele diz o seguinte: 6 e 1 mais 2 e 2 igual a 10. E ele diz também que 2 e 1 mais 6 e 2 igual a 14. Então eu tenho que resolver esse sistema para obter esses dois resultados, tá? Então, como que eu vou resolver isso aí? Bom, existem vários métodos para resolver isso aí, tá certo? Existem vários métodos para resolver isso aí. Um conhecido é o método da substituição. Método da substituição. Então, se eu pegar... Ó, como que eu vou fazer isso aí? Outro método é da adição, né? Então, eu vou usar o método da adição, tá, pessoal? Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou multiplicar essa linha aqui de baixo, a linha de baixo, eu vou multiplicar por menos 3, tá? Vou multiplicar ela toda por menos 3. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês por que que eu vou fazer isso. Se eu multiplicar esse 2 aqui por menos 3, 2 vezes menos 3 vai dar quanto? Menos 6. Esse 6 aqui vezes menos 3 vai dar menos 18, né? E esse 14 vezes menos 3 vai dar menos 42. Agora eu vou somar as duas, tá? Eu vou fazer o que a gente chama de adição. Então, aqui é interessante você observar que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Mais com menos na soma, se for dois números iguais, zero. Então, por isso eu multipliquei por menos 3, tá, pessoal? Para poder zerar aqui, você vai encontrar o valor, tá? Como que você acha esse valor? É bem simples. Para você achar esse valor é o seguinte, você tá vendo vocês dois aqui, ó? Você divide um pelo outro e coloca o sinal de negativo. 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, você já sabe que essa equação de baixo você vai multiplicar toda por menos 3, tá? Porque aí vai anular esse daqui. Anulando isso aqui, eu vou ficar com o quê? Vou ficar só com esses dois, ó. 2 menos 18, eu vou ter menos 16 e 2 é igual a menos 32. Eu vou ter I2, multiplicando tudo por menos 1, né? Fica tudo positivo, então eu vou ter I2 igual a 32 dividido por 16. 32 dividido por 16 vai dar 2
amperes. 2 amperes. Então eu já tenho I2. E aí eu posso pegar só uma dessas duas equações, tá? E substituir. Por exemplo, eu sei aqui que 2 e 1 mais 6 e 2 é igual a 14. Então isso aqui é uma afirmação. Então eu posso pegar aqui. E aí eu posso substituir o I2, ó. Eu não tenho I1, né? Mas o I2 eu tenho. Quanto foi que deu o I2? Deu 2. Então aqui no lugar do I2 você vai colocar o 2. Mais 12 igual a 14. 2 e 1 é igual a 14 menos 12. 2 e 1 igual a 2. Logo, I1 é igual a 2 dividido por 2. Ou seja, I1 é igual a 1 ampere. Já o I3, ele é igual a soma dos dois, ó. O I3 é igual a I1 mais I2. Se um é 1, o outro é 2, o I3 vai ser igual a 3 amperes. E aí a gente concluiu. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer utilizando aqui um site de solução de sistemas lineares. Bom, pessoal, vocês vão digitar aqui, ó, matrixcalc.org, tá? E aí vai entrar nessa tela aqui, tá, pessoal? Vocês vão procurar aqui solução de sistemas de equações lineares, tá certo? Então, se você for no Google também procurar solução, procurar isso aqui no Google, você vai cair direto nesse site. E aí aqui ele diz como é que é feito e tal, parte matemática, né? Mas você vai resolver aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um sistema de equações. Tem aqui x1, x2, x3, x4 e aqui o resultado. O nosso sistema, ele tem apenas duas incógnitas, tá? I1 e 2. Então o que você vai fazer aqui? Você vai apertar aqui no menos, ó, diminuir. Pronto, agora eu tenho daquele jeitinho lá. E aí você vai pegar e repetir esse número. Por exemplo, aqui eu tenho mais 6, tá? Aqui, ó. I1 tem que ser a fileira, aqui a coluna, na verdade, tem que ser toda I1, tá? Então aqui eu tenho 6 e 2 positivo. Então você vai colocar lá 6 e 2 positivo. A outra coluna eu tenho 2 e 6 positivo. Então você vai colocar 2 e 6 positivo. E aqui no final eu tenho 10 e 14. Então você vai colocar 10 e 14. E aí, feito isso, você vai colocar em solução. Você vai colocar na solução, tá? Resistência, você vai escolher aqui, ó. Utilizando o método de Cramer, tá? Utilizando a regra de Cramer. Pronto. E aí você vai descendo aqui, ó. No final vai ter aqui o resultado, ó. Resposta. x1 igual a 1, x2 igual a 2. Aí você lembra, qual é o x1? Essa é a primeira coluna. x1 é igual a 1. Qual é a tua primeira coluna lá na tua... É o I1, ó. Ou seja, o I1 igual a 1, o I2 igual a 2, tá? Então essa daqui é outra forma, tá, de você resolver esses sistemas, porque existem alguns circuitos que existem 3 incógnitas, tá certo? E aí já dá muito mais trabalho de resolver por aquele sistema. Então você vem aqui no site, coloca as soluções e resolve. Claro que se você for estudar para algum concurso na área, você vai ter que aprender essa parte matemática, tá? Como o intuito do nosso curso não é ensinar toda essa parte matemática, vocês têm até uma matéria, se eu não me engano, de matemática básica, provavelmente vocês vão estudar isso aí. Então, para mim, não interessa muito. O importante é você entender, utilizar ali a lei de Kirchhoff, tá? Chegando naquele sistema, você já pode vir para cá e fazer. A não ser que você queira fazer sozinho, é até melhor, tá? É até melhor. Então, mas se você não tiver, se você não souber resolver aquele sistema, você vem para cá por esse site, resolve, já dá um valor. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.